Oi, gente! Olha que pão delicioso que eu vou fazer hoje. Ele fica assim com esses cortes, né? Que parece que já são fatias prontas. Ai, gente, fica uma delícia. Super fofinho pro café da tarde. Você vai amar. E é muito fácil de fazer. Poucos ingredientes. Vamos lá pro passo a passo? Então, você vai colocar na tigela 3,5 xícaras de farinha de trigo. Coloca só 3. Às vezes a farinha ela é novinha, então ela vai um pouco menos, ou às vezes ela tá mais velha e precisa de um pouco mais. Eu coloquei 3,5 xícaras. Eu vou deixar na descrição a medida certinha. Aí eu coloquei o fermento biológico seco e misturei bem na farinha. É 5 gramas, metade do sachêzinho. E depois eu coloquei o açúcar. Eu usei 3 colheres de sopa de açúcar. O açúcar ajuda a desenvolver o fermento, né? Aí eu coloquei o sal, é meia colher de chá. Só que o sal sempre coloca depois e não coloca direto no fermento, porque atrapalha, né, a reação. Aí eu coloquei um ovo e 2 colheres bem cheias de margarina. Pode ser manteiga, né? Eu usei margarina mesmo. E 1 xícara de leite. O leite não precisa estar morninho, não. Pode deixar na temperatura ambiente, porque esse pão é muito fácil de crescer. E dependendo da temperatura do clima, né? Aí ele vai crescer rapidinho. Aqui tava meio friozinho no dia, mas demorou umas 2 horas mais ou menos, mas ficou muito bom. E aí mexe, se tiver bem calor onde você tiver, aí você coloca deixa só 40 minutos, 45 é o suficiente na hora de descansar. Então a gente mexe, né? Eu mexi um pouco o líquido para misturar com a farinha. Misturei com a colher, depois a gente põe a mão na massa, né? Mas viu como é fácil? Só misturar todos os ingredientes, olha. Aí a gente vai misturar para depois sovar. Ela fica assim, a massa um pouco grudando ainda na mão, mas tá certo. Porque depois a gente vai colocar um pouco de farinha na mesa para poder abrir, então acaba dando o ponto certinho. Aí é só fazer isso. Eu vou mostrar, gente, 2 maneiras de você trabalhar essa massa. Tem a sova, que eu gosto muito de sovar. Ela fica maravilhosa. Mas tem um outro jeito que, para quem não gosta de sovar, faz assim. Na hora que você abrir, você abre a massa aí num tamanho razoável que você... que seja assim um pouco maior que a mão, né? E aí você vai puxar a ponta pra dentro. É dobrar, né? Olha, assim, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. Você vai fazer essas dobras 20 vezes. Aí, depois você deixa descansar 40 minutos, 1 hora, volta e faz de novo. E deixa descansar de novo 40 minutos. Para depois continuar o processo de fazer o formato do pão, né? Como eu falei, eu gosto de sovar. Aí a sova é assim, sempre empurra a massa com a parte de baixo da mão e vai esticando. Tenta não quebrar a massa, né? Só estica e volta, estica e volta. Eu fiz isso aproximadamente 6 a 8 minutinhos. Porque aí eu não preciso fazer aquele outro processo de esperar e voltar para dobrar de novo. Então, é só sovar que dá certo. Aí, ó, depois a gente faz uma bola, né? Depois que sovou, coloca na vasilha para deixar descansar. Aí você cobre e coloca num lugar quentinho. Se o lugar que você tiver for muito frio, você pode colocar até no forno. Aquecer um pouco o forno antes, né? E colocar lá. Eu não coloquei. Eu só cobri e deixei aí descansando. Demorou 2 horas, porque, como eu disse, aqui tava um pouco frio. Às vezes, quando eu faço esse pão e o tempo tá muito quente, em 40 minutos ele cresce muito bem. Olha aí como que ela ficou. Ai, essa massa ficou maravilhosa. Aí, depois que ela chegou nesse ponto, eu vou... não vou sovar mais, só vou tirar da vasilha, colocar a farinha na mesa para
modelar, né, o pão que eu quero. Essa massa você pode fazer pãezinhos, né? Ou tipo mini baguete pequenininha assim. Mas eu quis fazer essa na forma. Eu tenho essa forma de pão que eu uso sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. E deixa o like. E comenta se você quiser dar alguma dica, falar alguma coisa. Olha aí, ó. Eu abri a massa, eu tô sem rolo, então eu usei essa garrafinha. Pode ser qualquer garrafa. Eu abri mais ou menos na largura da minha forma e enrolei. Para enrolar, gente, neste caso, desse formato do pão que eu tô querendo, então tem que ser bem justinho. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha, você pega aqui na ponta, vai enrolando, mas cada voltinha você aperta bem, sabe? Para ficar justinho, para não ficar frouxo. Porque daí, na hora que você cortar o pão, gente, ela fica uma delícia. Muito, muito bom mesmo. É só fazer isso. Aqui, ó, para finalizar essa ponta que ficou, você aperta bem para grudar no outro pão, na outra parte do pão. E as pontas também, você dobra bem para ficar bem seladinha. Aí o pão não vai deformar, né, na hora que assar. Só fazer isso. Ai, vou confessar, eu amo um pãozinho francês, mas eu não compro sempre, é de vez em quando. Eu prefiro fazer os meus próprios pães. Apesar que esse não é daquele super saudável que eu sempre faço aqui no canal, com sementes, né? Mas mesmo assim, pão caseiro é sempre maravilhoso, né? Aí, ó, depois que você modelou o pão, aí pra fazer aquele desenho de fatias, né? Aí é só cortar. Eu peguei a faca e comecei a cortar fatias no tamanho mais ou menos de 1 centímetro. Eu coloquei um dedo assim, né? No começo eu cortei mesmo e depois eu só passei a faca porque era o suficiente. Só aperta a faca e dá certo. Vai até o fim. Não tem problema que vai soltar, porque essa é a ideia. Na verdade, a gente vai deixar ele crescer um pouco mais, daí ele vai grudar tudo embaixo, né? Agora, quando a gente colocar na forminha. Agora que já cortou, ó, a gente coloca na forma. Essa minha forma de pão, eu passei manteiga e farinha de trigo, né? Polvilhei. Aí coloca o pão lá. Dá uma arrumadinha para ficar certinho, né? A massa, assim, no centro. E é isso. Agora a gente vai deixar descansar. Como a gente mexeu muito na massa, trabalhou, né, para cortar, então a gente vai descansar. Mais ou menos 40 minutos. Ou mais, dependendo do tempo aí na sua cidade. Olha, gente, ficou 1 hora. Aí, ficou bem bonitão. Ai, que lindo. Tá vendo? Agora é só levar para assar. Eu vou passar uma gema pincelar uma gema de ovo para ficar douradinho, né, por cima e levar para assar. Coloca no forno pré-aquecido a 180 graus, deixa uns 10 minutinhos aquecendo antes, né? E aí coloca, é muito rápido esse pão, fica em média 25 a 30 minutos, porque a massa tá fofinha e o forno pré-aquecido, né? Então não precisa mais do que isso não. Aí você fica de olho, quando fica bem douradinho em cima, é porque já tá no ponto. Olha aí que lindo. Logo que você tirar do forno, você passa manteiga por cima, margarina ou manteiga.
O meu é margarina. Eu tava sem manteiga nesse dia. Aí você passa a manteiga ou a margarina, né? Pra ficar com esse brilho. Ele fica muito fácil pra sair porque a gente untou, né? E enfarinhou. É isso. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!